Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Nesses programas especiais de final de ano, hoje vou revelar que devo ter sido, não há como provar isso, mas pela lógica, a lógica indica que eu devo ter sido o primeiro joinvilense a navegar pela web, na internet, aqui na cidade. E um dos primeiros em todo o Brasil. É uma história que começou em 1996, quando estive nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo que foi realizada lá naquele país. Como iria passar bastante tempo lá, eu levei uma certa quantidade de reserva em dólar. E na volta fiquei 4 ou 5 dias na casa de um ex-cunhado que morava na cidade de Pompano Beach, no sul da Flórida. Ele e a mulher acordavam cedo para o trabalho e levavam o filho, o Silvinho, para a creche. E eu ficava na casa sozinho e, melhor ainda, com um carro da família à disposição. Não me atrevia a sair muito mais longe, mas andava pelo quarteirão, ia nas cidades próximas e tive tempo de ir ao cinema e conhecer bem aquela região do sul da Flórida. Ao entrar numa loja, eu me deparei com um computador, com um laptop Acer. Se não me engano, naquela época era 286. Não, acho que já era 386. E o preço, $1.350. Naquela época o dólar não era era muito alto, e eu não resisti e acabei comprando. À noite, mostrei para o meu ex-cunhado e ele conectou no telefone e já vinha o software dentro da internet, embutido no laptop, e ele começou a navegar na web lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tinha ainda, mas lá nos Estados Unidos já tinha. Aí era possível acessar a programação de cinema, dava no mapa os locais do cinema, restaurantes e tal, e eu passei 2, 3 dias navegando na web lá nos Estados Unidos, e aquilo me chamou muita atenção. Às vezes eu ficava horas navegando, conectado com o telefone lá nos Estados Unidos. Quando cheguei aqui, é claro que não dava para conectar no telefone e navegar, porque não tinha web aqui. Eu levei 2 semanas me formando, ligando para a Embratel, que naquela época era estatal, para saber como é que eu poderia ligar o meu laptop no telefone para eu navegar na web. Resultado, não era possível. Não era possível. E eu fiz um grande investimento no laptop, no notebook, exatamente para navegar na web. Mais um tempo depois, eu encontrei a solução. Eu passei o caso para minha ex-cunhada e ela se informou lá com não é o UOL, era a maior provedora, é uma grande potência americana, American Online. A UOL era a sigla da empresa. Uma empresa tão potente que acabou comprando uma rede, a rede Time Warner. Ela acabou comprando, assumindo a majoritária. E a minha cunhada falou por telefone com eles e tal, e me deu um número. Um número com o DDD aqui do Brasil, em que eu discava ali era o tempo era discado, colocava os números e a linha do Brasil ia até para o Texas, era uma ligação do Texas, e lá conectava e eu podia navegar na web aqui em Joinville. Só que
eu já tinha vendido, passou tanto tempo que eu já tinha vendido o laptop para um médico traumatologista do COT, ali que ficava próximo à mansão, na rua Rio do Sul. Tinha vendido o meu laptop para ele porque não estava impedido de navegar. Aí fui num amigo que naquela época conhecia bastante informática. Ele foi lá no médico, copiou num disquete o software da internet da UOL e colocou no meu desktop em casa, que eu tinha comprado dele. E com essa engenharia toda e com o número, eu acabei navegando na web daqui. E meus filhos eram pequenos. Aliás, isso não foi em 96, não foi em 94, na Copa do Mundo de 94. 94. E eles, no desenho animado, navegavam na web durante 1 ou 2 meses. Só que quando chegou a conta, encerramos a navegação pela web, porque a ligação era internacional, via Texas, e a conta veio desse tamanho. Eu lembro que eu pagava, se não me engano, 70, 80 reais, e veio num mês uma conta de 400 reais. Aí acabei desistindo. Mas reconheço esse, digamos, pioneirismo em ter descoberto a web. Depois do intervalo, continuamos aqui nesse programa especial de final de ano, programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Em 2003, tivemos a administração Udo Deller, nova administração. Ele assumiu depois que venceu a eleição de 2012, e foi um governo que, honestamente, eu já esperava. Não foi um governo de grandes realizações, porque o primeiro ano sempre é de arrumar a casa. Todos sabem que ele pegou uma prefeitura, como todo o novo prefeito, quando assume, recebe uma prefeitura em situação muito adversa. E eu lembro que o então prefeito Witt Freita, quando assumiu a prefeitura, colocou o maquinário, todos os maquinários, lá na Expovilha, onde tem ruas largas, expôs lá a situação lamentável dos maquinários da prefeitura que ele recebeu. O primeiro ano, então, sempre é o ano de arrumar a casa. E o prefeito, Udo Deller, revelou em entrevista de que a prefeitura está trabalhando com um déficit mensal de 5 milhões. 5 milhões de déficit mensal. É para se manter. E mesmo assim, com criatividade, graças ao seu prestígio, junto ao governador Raimundo Colombo, ele conseguiu, nesse primeiro ano, muitos avanços. A reforma nas escolas, e nem vale aqui, não temos tempo para lembrar todas as obras que ele conseguiu junto ao governo do estado. Inegavelmente que o governador Raimundo Colombo foi um grande parceiro de Joinville nesse ano de início de governo Freita, de início do governo Udo, porque ele sabe da importância do prefeito, da importância do PMDB e, sobretudo, da importância de Joinville na sua reeleição. Foi aqui que ele venceu a eleição no primeiro turno. Luiz Henrique é seu principal aliado, é a principal liderança do PMDB, está do seu lado, mas o prefeito Udo, se o prefeito Udo tomar uma decisão contrária, e ele tem autonomia para isso, inclusive autonomia política, a situação fica bastante complicada. Não tenho dúvida de que o apoio de Udo Deller ao candidato Paulo Bauer muda os rumos da eleição. Pelo menos o resultado do primeiro turno garante a realização de segundo turno na eleição. E essa parceria também se viu com o governo do estado, graças ao bom relacionamento do prefeito Udo com a Ideli Salvati,
a ministra das Relações Institucionais. Portanto, foi um ano em que as obras que estamos vendo aí, a maioria delas foram projetos de continuação de recursos, a duplicação da Santos Dumont, a Rua Timbó, projeto antigo que ele deu seguimento, também com sacrifício financeiro da prefeitura, a empreiteira já tinha ido embora, a obra estava parada, retomaram, enfim. Foi uma boa administração nesse primeiro ano, considerando todas essas circunstâncias. E não tenho dúvida de que a situação vai melhorar no segundo ano e ainda mais no terceiro ano. Ainda mais no terceiro ano. Como fato que eu não daria uma nota mais alta à atual administração, é essa velha questão da Guarda Municipal. Essa questão da Guarda Municipal. Se é para criar empregos na prefeitura, aumentar a folha, aumentar o passivo de futuras aposentadorias no Impreville, o melhor é terceirizar a segurança nas escolas. Pagar empresas terceirizadas para as escolas e também nos prédios públicos. Segurança é uma questão, é uma obrigação, é uma missão constitucional do governo do Estado e do governo federal. Colaborar, o município não tem que colaborar com a segurança no município. Isso é obrigação do governo do Estado. Cabe ao prefeito ir ao governador e solicitar mais viaturas, mais pessoal para Joinville e suprir essa necessidade. A prefeitura não tem que colaborar com segurança em nenhum lugar. A prefeitura tem que cuidar bem da saúde, bem da educação e bem da mobilidade. Principalmente na saúde, que nesse primeiro ano, a situação melhorou. A situação melhorou. Ainda está permeável, ponto vulnerável ainda nos postos de atendimento, mas a situação melhorou. Já temos ali ponto no São José, logo vai ser liberado aquele dinheiro do governo do estado para ampliar o Ulisses Guimarães e a situação na saúde está melhorando. A segurança é uma questão que foge do município. E quanto à segurança do patrimônio público, é só contratar empresas terceirizadas. Se tem um guarda que não atuou, que chegou atrasado, que faltou, a empresa substitui. Ou então manda embora e contrata outro. Essa é a única restrição que faço a esse primeiro ano de administração, boa administração do prefeito Udo Deller. E depois é um cidadão à prova de qualquer suspeita quanto à corrupção, a qualquer tipo de suspeita muito característica de homens públicos nesse país afora. Agora mesmo, por exemplo, nós temos informações de uma cidade do Rio Grande do Sul, onde o prefeito, o vice e alguns vereadores foram afastados por corrupção. Para terminar, o fato mais lamentável do ano foi, inegavelmente, a partida entre Vasco e Atlético Paranaense, que terminou naquela pancadaria, naquela selvageria. A PM não estava lá, por decisão do comando, estava apenas fora, e as imagens correram o mundo. E é claro que a cidade foi citada. A selvageria aconteceu em Joinville. Só que não falaram que Joinville apenas foi sede. As duas torcidas eram de fora. E a mesma coisa de que o marido chegar em casa e flagrar a mulher em pleno adultério. E decidir vender a casa, decidir se mudar para fugir do fantasma da infidelidade. A Arena não tem nada a ver com essa história, assim como a casa
não tem nada a ver com o caso de adultério. Voltamos amanhã, aqui nesse mesmo horário, na TV da Cidade. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.